Sabe qual a pior maldição que um ser humano pode carregar hoje em dia? Não é a falta de inteligência e nem a falta de oportunidade. E por incrível que pareça, não é a falta de dinheiro. A pior maldição do mundo é chegar à fase adulta tendo ouvido a vida inteira a seguinte frase: Você é muito inteligente, você tem tanto potencial. Se você já ouviu isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você provavelmente era aquela criança ou aquele adolescente que aprendia as coisas rápido, que tirava notas boas sem precisar se matar de estudar, que era elogiado pela criatividade. Todo mundo olhava para você e dizia que você ia longe, que você seria grande. Mas aí o tempo passou, os anos começaram a virar décadas, e hoje, quando você olha no espelho, a sua realidade material não reflete nem 10% da inteligência que você sabe que tem. Você olha para os lados e vê pessoas que eram consideradas médias na época da escola, pessoas que não liam os livros que você lê, que não têm a profundidade de pensamento que você tem, e no entanto, essas pessoas estão construindo coisas sólidas. Elas estão se casando, abrindo empresas reais, assumindo responsabilidades, prosperando, elas estão avançando, enquanto você, com todo o seu brilhantismo, com todos os livros de desenvolvimento pessoal lidos, com todo o seu potencial, sente que está patinando no mesmo lugar, começando dezenas de projetos e não terminando nenhum, pulando de galho em galho, sempre esperando o momento perfeito, a ideia perfeita, a condição perfeita que nunca chega. E sabe por que isso acontece? Porque pessoas brilhantes ficam presas no rascunho da vida, enquanto pessoas comuns constroem impérios. Nos próximos minutos, eu vou te dar a resposta para essa pergunta. E eu já te aviso, ela vai doer, porque nós vamos desmascarar a mentira que você tem contado para si mesmo, para justificar a sua paralisia. Eu vou te apresentar um conceito psicológico profundo que explica exatamente o que está destruindo a sua vida. E o mais importante, eu vou te mostrar como matar essa versão de você que se recusa a crescer, para que você finalmente consiga transformar todo o seu potencial invisível em resultados sólidos no mundo real. Para entender a sua paralisia, a gente precisa olhar para o estudo do comportamento humano, mais especificamente para o trabalho do pensador suíço Carl Jung. Jung identificou um padrão comportamental, um arquétipo que ele chamou de puer aeternus. Em latim, isso significa o eterno menino. E quando eu falo de eterno menino, tire da sua cabeça a imagem do cara que mora com os pais e passa a vida inteira jogando videogame de pijama. O eterno menino do mundo moderno é muito mais sofisticado e, por isso mesmo, muito mais perigoso. Ele pode ser o cara que viaja o mundo com uma mochila nas costas, fugindo de compromissos. Ele pode ser o empreendedor de palco que tem 50 ideias geniais de startups, mas nunca emite uma única nota fiscal. Ele pode ser o estudante perpétuo que emenda uma faculdade na outra, um curso no outro, porque enquanto ele estiver estudando, ele não precisa enfrentar a arena da vida real. O eterno menino é qualquer pessoa, homem ou mulher, que se recusa categoricamente a assumir o peso das próprias limitações da vida adulta. E qual é a principal característica desse arquétipo? É a fuga absoluta do compromisso. Preste muita atenção nisso. O eterno menino tem um medo mortal de tomar uma decisão definitiva, porque ele vive no reino das infinitas possibilidades. Na cabeça dele, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um músico, um grande empresário, um nômade digital, um filósofo, e quando ele não decide nada, ele continua sendo tudo. Na teoria, né? Ele se apaixona pela própria imagem de ter um potencial, afinal, o potencial é limpo, o potencial é perfeito, o potencial nunca falha, porque ele ainda não foi testado na realidade. Mas a vida adulta, a vida real, exige o oposto das infinitas possibilidades. A vida exige sacrifício. A vida adulta exige sacrifício. A palavra decidir vem do latim e significa cortar fora. Quando você decide um caminho, você está literalmente matando e cortando fora todos os outros caminhos possíveis.
Se você decide focar em uma carreira, você está abrindo mão das outras. Se você decide se casar e construir uma família, você está cortando fora a vida de solteiro, sem amarras. Se você decide focar em um único projeto por 5 anos, você tem que dizer não para todas as outras ideias brilhantes que aparecem no meio do caminho. E é exatamente aí que o eterno menino entra em pânico. Ele não quer cortar nada, ele quer deixar todas as portas abertas. O problema é que quem passa a vida inteira no corredor olhando para todas as portas abertas e se maravilhando com o que tem atrás de cada uma delas, acaba morrendo no corredor, sem nunca ter entrado em nenhuma sala. O corredor é um lugar seguro, não tem fracasso no corredor, mas também não tem vida, nada cresce ali. E você percebe a armadilha? Ter potencial demais se torna uma desculpa para não fazer nada. Você começa a acreditar que a qualquer momento, quando você realmente quiser, você vai lá e faz. Ah, eu não estou rico ainda porque eu não foquei nisso. Eu não tenho um negócio sólido porque eu estou experimentando. Mentira! Você não faz porque você morre de medo de tentar de verdade e descobrir que você é medíocre. O eterno menino prefere o conforto de ser um gênio incompreendido e não testado do que encarar a humilhação de ser um iniciante sujo de terra na arena da realidade. Então você começa a usar o perfeccionismo como um escudo. Você diz que não lança o seu projeto porque ele não está perfeito. Você não publica o vídeo porque a câmera não é a melhor. Você não começa porque precisa ler mais um livro de produtividade. Mas o perfeccionismo não é sobre buscar a excelência, o perfeccionismo é o medo de ser criticado. É o ego frágil do eterno menino tentando se proteger da dor do julgamento. E enquanto você protege o seu ego, o relógio está batendo, os anos estão passando e aquela pessoa média lá da sua época de escola, aquela pessoa que não tem medo de parecer idiota, que não tem medo de errar, que não liga para o perfeccionismo, ela está lá, tijolo por tijolo, construindo a casa dela, enfrentando o tédio, enfrentando a rotina, porque a vida adulta é, em grande parte, feita de tédio. É fazer a mesma coisa chata e necessária todos os dias durante anos, até que o resultado apareça. E o eterno menino odeia o tédio. Assim que a novidade acaba, assim que a paixão inicial pelo próprio projeto esfria, e o trabalho duro e monótono começa, ele desiste. Ele inventa uma desculpa intelectual para pular fora para a próxima grande ideia. Isso é um ciclo de autossabotagem perfeita. E se você não quebrar esse ciclo agora, você vai chegar aos 40, 50 anos de idade e o seu potencial vai ter um gosto amargo de arrependimento. Porque potencial, quando não é gasto, não se acumula no banco. Ele apodrece dentro de você e vira frustração. E mas existe uma saída, existe uma forma de matar essa sombra dentro de você e finalmente trazer o seu intelecto para o mundo real. E é exatamente esse passo a passo doloroso que nós vamos dissecar agora. A primeira coisa que você precisa aceitar para sair dessa paralisia é entender que a liberdade absoluta é uma armadilha. Nós fomos ensinados a buscar a liberdade a todo custo. Nós queremos ter uma agenda livre, queremos ter opções infinitas, queremos não ter chefes, não ter horários rígidos. O eterno menino ama a ideia de liberdade, mas a verdade brutal sobre o comportamento humano é esta: o excesso de liberdade paralisa o cérebro. Se você acorda de manhã e pode fazer absolutamente qualquer coisa, você acaba não fazendo nada. Você gasta toda a sua energia mental tentando decidir por onde começar e no final do dia está exausto de tanto pensar e não executou nenhuma tarefa útil. A verdadeira liberdade no mundo adulto não vem de ter portas abertas. A verdadeira liberdade vem de construir uma casa tão sólida que você não precisa mais se preocupar com as portas. E essa casa só é construída através de uma única ferramenta, a restrição voluntária, o compromisso. Quando a gente tem 20 e poucos anos, o potencial é uma promessa linda. O mundo inteiro te incentiva a experimentar. Mas quando você chega aos 30, 35, 36 anos, o potencial não realizado deixa de ser uma promessa e começa a virar um fantasma. Ele te assombra toda noite antes de dormir. Você deita a cabeça no travesseiro e a sua própria mente sussurra: você é inteligente demais para estar exatamente no mesmo lugar do ano passado. Como a gente cala esse fantasma? Como a gente mata o eterno menino? O primeiro passo é escolher a sua dor. A vida adulta não é sobre encontrar um caminho onde você não vai sofrer. É sobre escolher por qual motivo vale a pena sofrer.
O eterno menino foge do desconforto. Assim que um projeto começa a ficar difícil, assim que exige rotina, ele abandona o barco. Eu vejo isso o tempo todo quando alguém decide aprender a tocar um instrumento. A pessoa vai lá, motivada pelo impulso, ela compra o instrumento mais bonito, assiste dezenas de vídeos na internet, se imagina brilhando, tocando perfeitamente para os amigos, e isso é o ápice da empolgação dela. Mas aí vem primeira semana de prática, a ponta dos dedos começa a doer de verdade, ela percebe que não vai sair música nenhuma ali, ela percebe que vai ter que repetir aquele mesmo acorde chato e monótono 1000, 2000 vezes antes de tirar um som minimamente decente. E o que o eterno menino faz nessa hora? Ele solta o instrumento e ele diz: "Ah, acho que a música não é o meu talento natural, vou tentar aprender a pintar telas." E o ciclo recomeça. Ele é viciado na dopamina do começo, mas tem alergia à disciplina do meio. Para construir algo real na sua vida, seja um negócio, um canal no YouTube, uma família ou uma habilidade nova, você precisa abraçar o tédio. Você precisa se apaixonar pela repetição. A excelência não é um ato de genialidade espontânea. A excelência é a consequência de milhares de horas de tédio bem administrado. O cara que constrói um império não é aquele cara que tem uma ideia genial todos os dias. É aquele cara que teve uma única ideia boa e teve a resiliência de executar a mesma tarefa tediosa, ligada a ela por 5 anos seguidos, sem desistir quando a motivação foi embora. O segundo passo para se livrar do excesso de potencial é assassinar o seu perfeccionismo. O perfeccionismo é a desculpa mais bem vestida do mundo. Ele soa nobre quando você diz: "Eu não lancei meu projeto porque sou muito perfeccionista." As pessoas ao seu redor balançam a cabeça e dizem: "Nossa, ele é muito exigente consigo mesmo. Que virtude." Mentira! O seu perfeccionismo é apenas o seu ego morrendo de medo de ser julgado. Você não lança suas coisas porque, no fundo, você sabe que o seu primeiro projeto vai ser ruim. O primeiro vídeo vai ser ruim. A sua primeira empresa vai ser cheia de falhas. Todo mundo começa ruim, mas o eterno menino não aceita ser ruim. Ele quer pular a fase do amadorismo e nascer direto no pódio dos especialistas. Isso é impossível. O preço do sucesso é a humilhação pública de ser um iniciante. Se você quer avançar na vida, você precisa baixar a sua barra de exigência inicial. Troque o perfeito pelo feito, troque a genialidade imaginária pela execução imperfeita do mundo real. É 1000 vezes melhor ser uma pessoa de ação que entrega um projeto nota 6 do que ser um gênio paralisado que tem um projeto nota 10 guardado dentro da gaveta a vida inteira. O projeto nota 6 paga os seus boletos, o projeto nota 10 na gaveta só alimenta a sua ansiedade. E o terceiro e último passo é: queime suas pontes. Você precisa criar um ambiente na sua vida onde o fracasso por falta de tentativa seja impossível. Nós só tomamos atitudes drásticas quando não temos um plano B confortável para onde voltar. Se você quer focar em um projeto, você tem que fechar a aba do navegador das outras 10 ideias geniais que você teve. Você tem que dizer para as pessoas ao seu redor que você vai fazer aquilo. Você tem que colocar seu pescoço na linha. O compromisso real exige que você sinta que algo está em jogo. Pare de tentar deixar todas as pontas abertas, escolha uma porta, entre nela e tranque a maçaneta pelo lado de dentro. O peso de não ser mais todas as possibilidades vai ser gigante no começo. Você vai sentir uma dor real por estar abandonando outras versões de quem você poderia ser. Mas essa dor é exatamente o processo de amadurecimento, é o rito de passagem. Você está deixando de ser um menino de potencial infinito e se tornando o adulto de resultado concreto. O mundo não precisa de mais pessoas com potencial. O mundo já está lotado de gênios frustrados nos balcões de bares reclamando que a sociedade não os compreende. O mundo está cheio de pessoas que leram todos os livros de produtividade, mas não conseguiram arrumar a própria cama de manhã. O mundo precisa de executores, precisa de pessoas que olham para a sua realidade dura e imperfeita, aceitem as regras do jogo e construam algo real, tijolo por tijolo. Chegou a hora de você parar de ensaiar para uma vida que você ainda não está vivendo. O palco está montado, a cortina já abriu.
Pare de ficar lendo roteiro nos bastidores e entre na arena. Tome a decisão, escolha o sacrifício e, pelo amor de Deus, pare de ser apenas promissor. Se esse vídeo bateu fundo em você, se ele te causou aquele desconforto necessário que faz a gente se mexer da cadeira, isso significa que você está pronto para o próximo nível. Aqui no canal nós não vamos passar a mão na sua cabeça, nós vamos desconstruir as ilusões que estão te segurando e te dar ferramentas mentais para você construir uma nova vida de resultados reais. Então, se você quer parar de ser um rascunho e se tornar a sua obra final, clique no botão de se inscrever aqui embaixo. Não deixe para depois, não seja o eterno menino que diz amanhã eu me inscrevo. Tome essa ação agora. E para você não perder o embalo, eu deixei um vídeo aqui na tela onde eu mostro exatamente qual é a mudança de mentalidade prática que você precisa ter para parar de trabalhar no automático e começar a construir as suas próprias alavancas de tempo. Clica lá, assiste e a gente continua essa conversa. Um abraço e vai executar.